Você já conviveu com uma pessoa que insiste em apontar os seus erros e a te manipular a qualquer custo? Hoje, vamos falar sobre como o narcisista opera. Ele busca constantemente validação externa, manipula emoções e cria narrativas onde sempre é o protagonista. Mas você, praticante da filosofia estoica, sabe que sua paz não depende da aprovação alheia. No vasto teatro da vida, deparamo-nos frequentemente com personagens que carregam consigo a máscara do narcisismo. Indivíduos cujo amor próprio transborda os limites da razoabilidade. Como podemos, então, conviver com essas pessoas sem perder nossa paz interior? A verdadeira força não está em derrotar o outro, mas em conquistar a si mesmo. Quando convivemos com uma pessoa narcisista, nosso primeiro campo de batalha é nossa própria mente. Cada provocação, cada manipulação é uma oportunidade de demonstrar resiliência. Vamos enumerar um. Estabeleça limites rígidos. Quantas vezes você sentiu suas decisões serem invadidas por essa pessoa que sempre tentou dominar os seus passos? Estabelecer limites com pessoas narcisistas é uma das tarefas mais desafiadoras em relacionamentos interpessoais, exigindo uma combinação delicada de firmeza e sabedoria. O primeiro e mais fundamental passo nessa jornada é reconhecer que você está lidando com alguém que possui uma visão distorcida da realidade e das relações humanas. O narcisista vive em um mundo onde suas necessidades são primordiais, e a empatia com os outros é praticamente inexistente. Para estabelecer limites efetivos, é essencial começar desenvolvendo uma forte consciência de seu próprio valor e direitos. O narcisista frequentemente tentará diminuir sua autoestima e fazer você duvidar de suas percepções, um comportamento conhecido como gaslighting. Portanto, manter-se firme em suas convicções e confiar em seus instintos é fundamental. A comunicação com um narcisista deve ser clara, direta e sem margem para manipulações. Evite justificativas extensas ou desculpas elaboradas, pois elas serão vistas como brechas para negociação ou manipulação. Um simples não ou isso não funciona para mim é mais efetivo do que longas explicações. Lembre-se, quanto mais informação você fornece, mais munição o narcisista tem para tentar manipular a situação. É crucial manter registros de todas as interações importantes, especialmente em ambientes profissionais ou em situações que envolvam acordos e compromissos. O narcisista frequentemente distorce a realidade para seu benefício, e ter documentação clara pode ser sua proteção contra futuras manipulações ou tentativas de reescrever a história. O estabelecimento de consequências claras para o desrespeito aos seus limites é igualmente importante. Não basta apenas dizer não. É necessário estar preparado para agir quando seus limites forem ultrapassados. Isso pode significar reduzir o contato, encerrar conversas quando o tom se torna desrespeitoso, ou mesmo cortar relações em casos extremos. Uma estratégia eficaz no trato com narcisistas é a técnica do Grey Rock, rocha cinzenta, que consiste em tornar-se o mais desinteressante possível para o narcisista. Isso significa reduzir suas reações emocionais ao mínimo, fornecendo respostas neutras e evitando compartilhar informações pessoais ou demonstrar vulnerabilidade. O narcisista, que se alimenta de drama e atenção, tende a perder o interesse quando não consegue provocar reações emocionais. O autocuidado é fundamental nesse processo. Estabelecer limites com um narcisista pode ser emocionalmente exaustivo e frequentemente leva a sentimentos de culpa ou dúvida. É importante manter uma rede de apoio sólida, seja através de amigos confiáveis, familiares ou profissionais de saúde mental. Estas pessoas podem ajudar a validar suas experiências e manter sua perspectiva realista quando o narcisista tentar distorcê-la.
Lembre-se que o narcisista provavelmente reagirá negativamente ao estabelecimento de limites. Explosões de raiva, tentativas de manipulação emocional, vitimização e ameaças são respostas comuns. É crucial manter-se firme e não ceder a estas táticas, mesmo que isso signifique enfrentar desconforto temporário. A consistência é a chave para o sucesso. Uma vez estabelecido um limite, ele deve ser mantido consistentemente. Qualquer flexibilização será vista como uma oportunidade para testar e ultrapassar outros limites. O narcisista precisa aprender que suas táticas habituais não funcionarão mais, mesmo que isso signifique repetir o mesmo processo várias vezes. Por fim, é importante lembrar que estabelecer limites não é um ato de hostilidade, mas de autocuidado e respeito próprio. Você não está sendo egoísta ou cruel ao proteger seu bem-estar emocional e mental. Na verdade, limites claros podem até mesmo beneficiar o narcisista, estabelecendo padrões mais saudáveis de interação, ainda que eles não reconheçam isso inicialmente. Use comunicação assertiva. Quantas vezes você tentou mostrar o seu lado da história, mas essa pessoa sempre passou por cima de suas falas? A comunicação assertiva com pessoas narcisistas, quando guiada pelos princípios estoicos, requer uma abordagem equilibrada entre firmeza e serenidade interior. Os filósofos estoicos nos ensinam que devemos focar apenas naquilo que está sob nosso controle. E esta é a base fundamental para lidar com personalidades narcisistas. Ao interagir com uma pessoa narcisista, é essencial começar reconhecendo que não podemos mudar sua personalidade ou comportamento, apenas nossas próprias reações a eles. Esta aceitação, central no pensamento estoico, nos liberta da frustração constante de tentar modificar o outro. Em vez disso, devemos direcionar nossa energia para manter nossa própria integridade e paz mental durante essas interações. A comunicação deve ser conduzida com clareza e objetividade, evitando linguagem emotiva ou acusatória que possa alimentar o ciclo de conflito. Os estoicos nos ensinam a separar fatos de interpretações emocionais, e isto se torna particularmente valioso ao lidar com narcisistas. Quando nos comunicamos, devemos manter o foco em comportamentos específicos e situações concretas, em vez de fazer julgamentos sobre a pessoa. Marco Aurélio nos ensinou a importância de manter registros de nossas reflexões, e este princípio pode ser aplicado de forma prática. Documentar acordos, conversas importantes e estabelecer expectativas por escrito. Isto não apenas ajuda a evitar manipulações futuras, mas também nos mantém ancorados na realidade objetiva dos fatos. A preservação da tranquilidade interior, outro pilar do estoicismo, é crucial nestas interações. As provocações e tentativas de manipulação de uma pessoa narcisista não devem abalar nossa serenidade interior. Como Epicteto ensinou, não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim nossas interpretações sobre eles. Assim, devemos desenvolver a capacidade de observar os comportamentos narcisistas com um distanciamento emocional saudável. Na prática da comunicação assertiva, é importante estabelecer e manter limites claros. Isto pode ser feito através de declarações diretas e objetivas, sempre mantendo o tom calmo e profissional. Quando o narcisista tenta ultrapassar estes limites, a resposta deve ser firme, mas sem hostilidade, lembrando que suas ações frequentemente vêm de suas próprias inseguranças e limitações. O desenvolvimento de resiliência emocional é fundamental neste processo. Os estoicos nos ensinam que nossa autoestima não deve depender de validação externa, um princípio particularmente relevante ao lidar com narcisistas que frequentemente tentam manipular através de elogios ou críticas excessivas. Devemos cultivar uma força interior baseada em nossos próprios valores e princípios. Em situações de conflito direto, a prática da pausa estoica,
Um momento de reflexão antes de reagir pode ser extremamente valiosa. Este breve intervalo nos permite responder de forma pensada e alinhada com nossos princípios, em vez de reagir impulsivamente às provocações. A compaixão, mesmo diante de comportamentos difíceis, também tem seu lugar nesta abordagem. Os estoicos nos ensinam a ver as pessoas como elas são, incluindo suas limitações e falhas. Compreender que o comportamento narcisista frequentemente mascara profundas inseguranças nos ajuda a manter a perspectiva sem comprometer nossos limites. Por fim, é importante lembrar que esta abordagem requer prática constante e paciência. Como os estoicos enfatizavam, o progresso vem da aplicação consistente destes princípios no dia a dia, não de mudanças dramáticas imediatas. O objetivo não é transformar a pessoa narcisista, mas sim manter nossa própria integridade e equilíbrio enquanto navegamos por estas interações desafiadoras. Esta forma de comunicação, quando praticada consistentemente, nos permite manter relações necessárias com pessoas narcisistas sem comprometer nosso bem-estar emocional ou princípios pessoais. Sempre lembrando que, como os estoicos ensinavam, a verdadeira força reside em nossa capacidade de manter a serenidade diante das adversidades. Terceiro, não alimente o ego. Você já percebeu que todo narcisista se alimenta de falsas verdades para justificar os seus erros? Para evitar alimentar o ego narcisista, os estoicos nos ensinam primeiro a praticar a indiferença virtuosa, não no sentido de frieza ou descaso, mas como um estado de equanimidade diante de provocações e tentativas de manipulação. Quando um narcisista busca atenção ou admiração excessiva, a resposta mais poderosa é frequentemente manter-se emocionalmente neutro e focado apenas no que é essencial e pragmático. Os estoicos enfatizam a importância de não nos deixarmos levar por elogios ou críticas externas. No caso específico da interação com narcisistas, isto significa não entrar no jogo de validação constante que eles frequentemente demandam. Quando um narcisista tenta provocar reações emocionais, seja através de gaslighting, manipulação ou busca por admiração, a abordagem estoica sugere manter-se firme em seus próprios valores e princípios, sem se envolver emocionalmente. Marco Aurélio nos ensinou a ver as coisas como elas realmente são, despidas de nossas projeções e interpretações emocionais. Aplicando este princípio, podemos observar o comportamento narcisista pelo que ele é: uma manifestação de insegurança profunda e necessidade de validação externa. Esta compreensão nos ajuda a não reagir às suas provocações ou tentativas de manipulação. Na prática diária, isto significa manter conversas focadas em fatos e ações concretas, evitando entrar em discussões sobre sentimentos ou validações pessoais, que o narcisista frequentemente busca. Quando ele tenta desviar a conversa para obter admiração ou atenção, a resposta estoica é manter-se centrado no assunto original, sem se deixar levar por distrações emocionais. É importante também praticar o que Epicteto chamava de uso correto das impressões. Quando um narcisista tenta nos provocar ou manipular, devemos examinar nossas próprias reações e impressões antes de responder. Isto nos permite responder de forma consciente e controlada, em vez de alimentar seu ego com reações emocionais. Os estoicos nos ensinam ainda que a verdadeira força não está em dominar outros, mas em dominar a nós mesmos. Assim, quando um narcisista tenta nos envolver em suas necessidades de admiração ou controle, podemos escolher conscientemente não participar desse jogo, mantendo nossa própria integridade e equilíbrio emocional. Na interação cotidiana, isto significa evitar elogios excessivos ou desnecessários, não entrar em debates para provar pontos de vista, e não buscar aprovação ou validação da pessoa narcisista. Em vez disso,
Mantenha as interações objetivas e focadas em resultados práticos, sem alimentar as necessidades de grandiosidade ou superioridade. Os estoicos também enfatizam a importância da autossuficiência emocional. Ao cultivar nossa própria força interior e autoestima independente de validação externa, tornamo-nos naturalmente menos propensos a alimentar o ego narcisista, pois não buscamos sua aprovação ou reconhecimento. É fundamental lembrar que não alimentar o ego narcisista não significa ser hostil ou vingativo. Os estoicos nos ensinam a manter a compaixão, mesmo diante de comportamentos difíceis, compreendendo que o narcisismo frequentemente vem de profundas feridas emocionais. No entanto, esta compaixão não deve nos levar a comprometer nossos limites ou princípios. Esta abordagem requer prática constante e paciência, mas com o tempo, seguindo estes princípios estoicos, podemos desenvolver uma forma de interação que nem alimenta o ego narcisista, nem compromete nossa própria integridade e bem-estar emocional. Quarto, limite o tempo de contato. Às vezes a distância e a indiferença são fundamentais para o bom convívio com narcisistas. O estoicismo oferece uma perspectiva valiosa sobre como limitar o contato com pessoas narcisistas de maneira sábia e equilibrada. A filosofia estoica nos ensina que, embora não possamos controlar a presença de narcisistas em nossas vidas, podemos controlar conscientemente como e quando interagimos com eles. Para começar a limitar esse contato de forma estoica, é fundamental primeiro aceitar que algumas interações são inevitáveis, especialmente em ambientes profissionais ou familiares. No entanto, os estoicos nos ensinam que podemos escolher a qualidade e quantidade dessas interações. Como Epicteto ensinou, devemos focar apenas no que está sob nosso controle, e isso inclui estabelecer limites saudáveis em nossos relacionamentos. A abordagem estoica para limitar o contato começa com uma avaliação racional das interações necessárias versus as opcionais. Em situações onde o contato é inevitável, como no trabalho ou em eventos familiares importantes, os estoicos sugerem manter as interações breves e focadas no essencial. Isto não significa ser rude ou hostil, mas sim manter uma distância emocional saudável enquanto permanece cordial e profissional. Marco Aurélio nos ensinou a importância de preservar nossa paz interior, e isto se aplica diretamente à limitação do contato com narcisistas. Quando precisamos interagir, devemos fazê-lo com um propósito claro e definido, evitando conversas prolongadas ou discussões que possam levar a manipulações emocionais. É importante estabelecer previamente o objetivo da interação e manter-se focado nele. Os estoicos também enfatizam a importância de criar rotinas e estruturas que naturalmente limitem as oportunidades de contato desnecessário. Isto pode incluir estabelecer horários específicos para reuniões ou interações necessárias, evitando encontros sociais não essenciais e desenvolvendo estratégias para reduzir a dependência emocional ou prática dessa pessoa. Em situações sociais, onde o contato é opcional, os estoicos nos ensinam a fazer escolhas conscientes sobre nossa participação. Não é necessário comparecer a todos os eventos ou responder a todas as tentativas de contato. Como Sêneca sugeria, devemos escolher cuidadosamente onde investimos nosso tempo e energia emocional. Ao limitar o contato, é importante manter-se firme em seus limites, sem se deixar levar por culpa ou manipulação emocional. Os estoicos nos lembram que não somos responsáveis pelas reações emocionais dos outros às nossas decisões saudáveis de estabelecer limites. A prática da indiferença virtuosa nos ajuda a manter esses limites sem nos deixar afetar por tentativas de manipulação ou críticas. Na prática diária, isto pode significar não responder imediatamente a mensagens ou ligações não urgentes, reduzir a frequência de encontros sociais
e manter conversas focadas em assuntos específicos e necessários. Quando o contato é inevitável, os estoicos sugerem manter uma postura de observador consciente, evitando o envolvimento emocional excessivo. É fundamental lembrar que limitar o contato não significa ser hostil ou vingativo. O estoicismo nos ensina a manter a compaixão, mesmo enquanto estabelecemos limites firmes. Podemos compreender que o comportamento narcisista frequentemente vem de profundas inseguranças. Mas esta compreensão não nos obriga a nos submeter a relacionamentos prejudiciais. Os estoicos nos lembram que a verdadeira liberdade vem de nossa capacidade de fazer escolhas conscientes sobre nossas interações e relacionamentos. Ao limitar o contato com pessoas narcisistas de forma consciente e proposital, preservamos nossa energia emocional e mental para investir em relacionamentos mais saudáveis e atividades que contribuem para nosso crescimento pessoal. Esta abordagem estoica para limitar o contato requer prática consistente e paciência, mas com o tempo, nos permite criar uma distância saudável que protege nossa paz mental, enquanto mantemos as interações necessárias de forma digna e controlada. Desenvolva inteligência emocional. Quantas vezes você sofreu por não ter conseguido dominar suas respostas e sentimentos? O desenvolvimento da inteligência emocional, para lidar com narcisistas, segundo os princípios estoicos, começa com a compreensão profunda de nossas próprias emoções e reações. Os estoicos nos ensinam que o primeiro passo para desenvolver esta inteligência é reconhecer que não podemos controlar as ações dos outros, apenas nossas respostas a elas. No contexto do relacionamento com narcisistas, os estoicos enfatizam a importância do autoconhecimento emocional. Isto significa desenvolver a capacidade de observar nossas próprias reações emocionais sem julgamento, como Marco Aurélio sugeria em suas meditações. Quando interagimos com um narcisista, devemos primeiro notar como seus comportamentos nos afetam emocionalmente, reconhecendo nossos gatilhos e padrões de resposta. A prática da autorreflexão diária, um pilar do estoicismo, é fundamental neste processo. Devemos examinar regularmente nossas interações com pessoas narcisistas, identificando momentos em que perdemos o equilíbrio emocional e analisando o que desencadeou essas reações. Esta análise nos ajuda a desenvolver uma compreensão mais profunda de nossas vulnerabilidades emocionais. Os estoicos também enfatizam a importância de desenvolver o que chamavam de indiferença virtuosa. Não no sentido de frieza ou apatia, mas como uma forma de equilíbrio emocional que nos permite responder às situações com clareza e sabedoria. Quando aplicada às interações com narcisistas, esta prática nos ajuda a manter a estabilidade emocional, mesmo diante de provocações ou manipulações. Para desenvolver esta inteligência emocional, os estoicos sugerem a prática constante da pausa consciente antes de reagir. Quando um narcisista tenta nos provocar ou manipular, devemos primeiro fazer uma pausa, respirar e avaliar a situação objetivamente antes de responder. Esta prática nos permite escolher nossas respostas, em vez de reagir impulsivamente. Epicteto nos ensina que nossas perturbações emocionais vêm não dos eventos em si, mas de nossas interpretações sobre eles. Aplicando este princípio, podemos desenvolver a capacidade de separar o comportamento narcisista de nosso bem-estar emocional. Isto significa reconhecer que as ações do narcisista refletem suas próprias limitações e inseguranças, não nosso valor pessoal. O desenvolvimento da compaixão, outro aspecto importante da inteligência emocional estoica, nos permite compreender que o comportamento narcisista frequentemente vem de profundas feridas emocionais. No entanto, esta compaixão deve ser equilibrada com limites claros e proteção emocional. Os estoicos nos ensinam que podemos ter empatia sem nos tornar emocionalmente vulneráveis. A prática da regulação emocional, central no estoicismo,
envolve desenvolver a capacidade de modular nossas respostas emocionais. Isto significa aprender a não se deixar levar por elogios excessivos ou críticas destrutivas do narcisista, mantendo um senso estável de alto valor independente de validação externa. Os estoicos também enfatizam a importância de cultivar relacionamentos saudáveis com outras pessoas como forma de fortalecer nossa inteligência emocional. Isto nos proporciona um contraponto valioso às interações com narcisistas e nos ajuda a manter uma perspectiva equilibrada sobre relacionamentos saudáveis. Na prática diária, devemos exercitar a observação consciente de nossas emoções durante interações com narcisistas, notando padrões de pensamento e comportamento que podem nos tornar vulneráveis à manipulação. Esta consciência nos permite fazer escolhas mais sábias sobre como responder a situações desafiadoras. O desenvolvimento desta inteligência emocional estoica é um processo contínuo que requer paciência e prática constante. Com o tempo, nos tornamos mais hábeis em manter nosso equilíbrio emocional enquanto lidamos com personalidades narcisistas, sem comprometer nossa integridade ou bem-estar. Esta abordagem nos permite não apenas sobreviver a interações com narcisistas, mas também crescer através delas, transformando desafios emocionais em oportunidades de desenvolvimento pessoal. Como os estoicos nos lembram, cada interação difícil é uma chance de fortalecer nossa sabedoria emocional e caráter. É importante lembrar que o desenvolvimento da inteligência emocional não significa tornar-se imune às provocações narcisistas, mas sim desenvolver a capacidade de responder a elas de forma mais consciente e equilibrada, mantendo nossa paz interior, mesmo em situações desafiadoras. 6. Priorize seu bem-estar. Você já percebeu que toda vez que uma pessoa narcisista acaba alguma discussão, ela sai como vitoriosa, como se tivesse ganhado uma guerra? O seu bem-estar é fundamental para não ser dominado em qualquer argumento. Os ensinamentos estoicos oferecem uma base sólida para priorizar o bem-estar ao lidar com pessoas narcisistas, começando com o princípio fundamental de que devemos focar apenas no que está sob nosso controle. Este entendimento nos liberta da tentativa exaustiva de mudar ou compreender completamente o comportamento narcisista, permitindo que direcionemos nossa energia para nosso próprio cuidado e crescimento. O primeiro aspecto crucial que os estoicos nos ensinam é a importância de estabelecer e manter limites claros. Não podemos controlar as ações ou demandas de um narcisista, mas podemos escolher como e quando permitimos que essas ações afetem nossa vida. Isto significa aprender a dizer não, sem culpa, e estabelecer fronteiras emocionais saudáveis que protejam nossa paz mental. Marco Aurélio nos ensinou a importância da autorreflexão diária, e este hábito se torna especialmente valioso quando lidamos com narcisistas. Devemos regularmente examinar como as interações com estas pessoas afetam nosso bem-estar emocional, físico e mental. Esta prática nos ajuda a identificar padrões prejudiciais e fazer ajustes necessários em nossas fronteiras e limites. A filosofia estoica também enfatiza a importância de cultivar nossa própria força interior, independente de validação externa. Isto é particularmente relevante no contexto de relacionamentos com narcisistas, que frequentemente tentam manipular através de elogios ou críticas excessivas. Devemos trabalhar para desenvolver e manter uma autoestima sólida, baseada em nossos próprios valores e princípios, não nas opiniões ou julgamentos dos outros. Epicteto nos ensina que não são os eventos em si que nos perturbam, mas nossas interpretações sobre eles. Aplicando este princípio, podemos desenvolver a capacidade de observar o comportamento narcisista com um distanciamento emocional saudável, reconhecendo que suas ações refletem suas próprias limitações e inseguranças, não nosso valor pessoal. Priorizar o bem-estar
também significa cultivar relacionamentos saudáveis fora da dinâmica com o narcisista. Os estoicos valorizam a importância da comunidade e das conexões significativas. Devemos investir tempo e energia em relacionamentos que nos nutrem e apoiam, criando um contrapeso às interações desgastantes com personalidades narcisistas. A prática da gratidão, outro aspecto importante do estoicismo, nos ajuda a manter perspectiva e equilíbrio emocional. Mesmo em situações desafiadoras com narcisistas, podemos encontrar aspectos de nossa vida pelos quais somos gratos, mantendo assim nossa ancoragem emocional e bem-estar mental. O autocuidado físico também é fundamental na filosofia estoica. Manter uma rotina saudável de exercícios, alimentação adequada e sono suficiente nos fortalece para lidar com os desafios emocionais que surgem nas interações com narcisistas. O cuidado com o corpo é inseparável do cuidado com a mente e o espírito. Os estoicos também nos ensinam a importância de manter uma perspectiva mais ampla sobre nossas experiências. Quando lidamos com narcisistas, é fácil ficar preso em ciclos de drama e conflito. A visão estoica nos ajuda a ver além dessas situações imediatas, mantendo foco em nossos objetivos e valores de longo prazo. É crucial desenvolver práticas diárias que fortaleçam nossa resiliência emocional. Isto pode incluir meditação, escrita reflexiva, exercícios de respiração ou qualquer outra atividade que nos ajude a manter o equilíbrio interior. Estas práticas nos proporcionam ferramentas concretas para processar e liberar o estresse que pode acumular-se nas interações com narcisistas. Os estoicos nos lembram que priorizar nosso bem-estar não é egoísmo, mas sim uma necessidade fundamental para uma vida virtuosa e equilibrada. Quando cuidamos adequadamente de nós mesmos, estamos melhor preparados para lidar com os desafios que surgem nas interações com personalidades narcisistas, mantendo nossa integridade e paz interior intactas. Este processo de priorização do bem-estar é contínuo e requer prática constante, mas com o tempo, seguindo estes princípios estoicos, podemos desenvolver uma força interior que nos permite navegar por relacionamentos desafiadores sem comprometer nossa saúde mental e emocional. 7. Tenha plano de saída. Cuidado ao abrir a sua vida pessoal para um narcisista, nem sempre ele quer apenas o seu bem, e sim algum benefício próprio ou controle da situação. Os estoicos nos ensinam que toda ação deve ser precedida de uma preparação cuidadosa. No contexto de um plano de saída, isto significa avaliar objetivamente nossa situação atual e identificar os recursos necessários para uma transição segura e efetiva. Como Marco Aurélio sugeria, devemos examinar cada aspecto da situação com clareza e calma, sem nos deixar dominar pelo medo ou ansiedade. A preparação prática é fundamental, e os estoicos enfatizam a importância de agir com discrição e prudência. Isto pode incluir organizar documentos importantes, estabelecer uma rede de apoio confiável e garantir recursos financeiros necessários antes de dar qualquer passo definitivo. É crucial fazer isto sem alertar o narcisista sobre nossas intenções, mantendo a calma e a rotina aparente enquanto nos preparamos. Epicteto nos ensina que devemos focar apenas no que está sob nosso controle. Aplicando este princípio ao plano de saída, devemos concentrar nossa energia em aspectos que podemos influenciar diretamente. Nossa preparação financeira, emocional e logística. Não podemos controlar como o narcisista reagirá, mas podemos nos preparar para diferentes cenários possíveis. O desenvolvimento de uma rede de apoio confiável é crucial, mas os estoicos nos lembram para sermos seletivos com quem compartilhamos nossos planos. É importante identificar pessoas que podem oferecer apoio prático e emocional sem comprometer nossa segurança ou planos. Esta rede
Pode incluir profissionais como terapeutas, advogados ou conselheiros financeiros, além de amigos e familiares de confiança. A filosofia estoica também enfatiza a importância de manter a calma interior durante períodos de transição. Isto é especialmente importante quando planejamos nossa saída, pois qualquer mudança em nosso comportamento pode alertar o narcisista. Devemos praticar o que os estoicos chamam de indiferença virtuosa, mantendo nossa rotina normal enquanto trabalhamos discretamente em nosso plano. Os estoicos nos ensinam que timing é crucial em qualquer ação importante. No contexto de um plano de saída, isto significa escolher o momento certo para agir, quando tivermos todos os recursos necessários em ordem e estivermos emocionalmente preparados. Não devemos agir por impulso, mas também não devemos adiar indefinidamente por medo. É fundamental desenvolver um plano B e até mesmo um plano C, considerando diferentes cenários possíveis. Os estoicos nos lembram que devemos estar preparados para adaptar nossos planos conforme necessário, mantendo a flexibilidade mental enquanto permanecemos firmes em nosso objetivo final. A preparação emocional é tão importante quanto a preparação prática. Os estoicos nos ensinam a fortalecer nossa resolução interior e desenvolver a coragem necessária para seguir com nossos planos, mesmo quando confrontados com tentativas de manipulação ou culpa por parte do narcisista. Durante a execução do plano, devemos manter o foco em nossa segurança e bem-estar. Os estoicos enfatizam que a autopreservação não é egoísmo, mas uma responsabilidade fundamental para conosco mesmos. Isto pode significar estabelecer limites firmes e manter distância emocional, mesmo enquanto finalizamos os detalhes práticos da separação. Por fim, os estoicos nos lembram que cada experiência, mesmo as mais desafiadoras, é uma oportunidade para crescimento e aprendizado. Ao desenvolver e executar nosso plano de saída, devemos manter em mente que estamos não apenas nos afastando de uma situação prejudicial, mas também nos movendo em direção a uma vida mais saudável e autêntica. A máxima estoica nos ensina: não podemos controlar as ações dos outros, apenas nossas próprias reações. Cada interação com um narcisista é um treinamento de autocontrole. Lembre-se, você não é responsável por curar o narcisismo alheio. Sua missão é preservar sua integridade mental e emocional. Se o convívio se tornar tóxico, a retirada estratégica não é covardia, é sabedoria. O verdadeiro poder não está em vencer batalhas externas, mas em conquistar sua própria paz interior. Mantenha-se firme, mantenha-se estoico. Se esse conteúdo te fez pensar mais a fundo sobre as suas atitudes, não esqueça de seguir e curtir o canal. Por aqui, iremos postar mais conteúdos de desenvolvimento pessoal baseados nos conhecimentos estoicos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até mais!